mais um vídeo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto ele é promovido pelo Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Meu nome é Ricardo e hoje faremos a leitura e os comentários do capítulo 143 do livro Vinha de Luz, que tem como título Cartas Espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. O correio do céu nunca se interrompeu, desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos. Não cessou o Pai de enviar-lhes apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. Compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Emmanuel começa dizendo que o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos por meio de todos os recursos. Então a gente vai percebendo que ao longo da história, havia pela mediunidade, pela intuição, essa comunicação dos bons espíritos, mensagens que vêm do alto, mensagens de Deus, isso na Torá e depois na Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, e daqui para frente, a gente vai vendo aqui de forma mais ativa no Espiritismo, nas cartas que recebemos em reuniões mediúnicas atualmente, mas em todo o trabalho do Chico, com seus mais de 450 livros, de Valdo Franco, com mais de 200 publicações. Então, esses trabalhos, eles são incessantes. Então, em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas, e na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial. As cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Então, como eu havia comentado, nos dias atuais, desde o advento do espiritismo, com a comunicação dos espíritos, trazendo o Consolador prometido, onde a gente já tem condição de entender a pluralidade dos mundos, as múltiplas vidas, a reencarnação, que nós somos herdeiros de nós mesmos, a lei de causa e efeito, tantas outras mensagens que são para quem? Para cada um de nós, servem para todos.
E o Espiritismo vem trazer isso de uma forma assim, tangível, dá para pegar, né? Assim como o livro que eu estou na mão, Psicografia do Chico, Orientação do Emmanuel, que faz menção ao Evangelho, uma carta de Paulo. Então nós temos acesso a isso às nossas mãos hoje. A gente tem as casas espíritas, tem os vídeos como este. A gente, pela internet, busca a compreensão, ou seja, a mensagem está aí para nós podermos alcançá-la de maneira tangível a todo momento. E o Espiritismo propaga esse evangelho na sua pureza. Emmanuel continua: grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidos. Então, isso vai muito, aqui no exemplo, essa carta é para Laodiceia, para os Colossenses, e daí outras igrejas, ou seja, isso é para eles, não é para mim. Aqui, Paulo está falando que essas cartas devem ser trocadas para que o conhecimento seja expandido, seja multiplicado. E se essas cartas estão no Evangelho, elas têm que entrar para a gente também. Então elas servem para todo mundo. São mensagens do alto para todos nós que precisamos recebê-la. Ela não tem um endereço para uma pessoa particular específica. Ela cabe a todos nós que estamos no mundo de provas e expiações, no mesmo nível de vibração, buscando a evolução espiritual, ou seja, numa condição muito similar aqui entre os espíritos. Então, o Evangelho, essas mensagens, são para nós mesmos, para que a gente possa colocá-las para dentro, para o nosso templo interno, como o Emmanuel comenta a seguir. E aqui ele fala que compacta assembleia dos companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais. Para prevenir extremos, recomenda Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos seus conhecimentos elevados. Então, como eu já comentei meio que antecipadamente, essas mensagens precisam ser trocadas, precisam ser estudadas por cada igreja, cada um, e serem multiplicadas. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Então, esse templo interno somos nós, a nossa casa interna. Então, a gente tem que eleger aquilo que a gente leva para dentro. Buscar, então, a moral do Evangelho em leituras edificantes, em mensagens, intuições que a gente recebe, ensinamentos nas casas espíritas. A gente precisa buscar nos templos, às vezes externos, abastecer o nosso templo interno. Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos desprezando, essa mensagem não é para mim, é para outro. Fulano devia assistir essa palestra ou assistir esse vídeo, eu acho que tem a ver com ele. Será que nós estamos distraídos com as mensagens? Será que o nosso templo interno não está sendo abastecido? Será que nós não estamos buscando conhecimento para a nossa transformação moral, para a evolução do nosso espírito? Então a gente precisa ficar atento nesse ponto. Saibamos extinguir solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência que carecemos. Isso me lembra um estudo que eu fiz, que está no versículo assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Nesse versículo, é um versículo que normalmente a gente faz assim por desabafo, revanchismo ou inveja. A pessoa está sobressaindo alguma coisa, a gente olha, o que adianta aí estar em destaque, ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então, muitas vezes a gente lê um versículo e fala assim, isso aqui é para o outro, e a gente não joga para a gente. A gente pega uma mensagem na casa espírita
e falo assim, vou levar ali para o meu parente, né, para aquele amigo meu que precisa, mas eu que peguei a mensagem, eu não levei ela para dentro do meu templo interno. Então a gente tem muito essa questão, para quem que eu vou direcionar? Como se a gente fosse carteiro. E nós devemos ser as cartas, colocar para dentro, transformar isso em essência e para fora através do exemplo. Será que nós estamos fazendo isso? Então, como eu citei o Evangelho, o versículo, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, que foi o que me deu assim, um insight, eu pensei o seguinte, a partir dali, que todo versículo que eu acho que serve para mim, né, eu devo colocar para os outros. Ou seja, se ele serve para mim, eu trabalho em mim e através do que eu aprendi, eu coloco como vivência, passando para o outro. Estou sendo generoso. E aquele que eu leio, né, que eu aponto para o outro, esse versículo é para o outro, esse eu coloco para mim, de forma direta. Porque daí eu vou vendo pelo efeito sombra, né, que Jung já falou, que eu preciso muito daquele versículo para entender melhor de perto as minhas mazelas. E aí, para cada versículo desse que eu lembro do outro, eu coloco ele para dentro, eu vou ter a noção, a percepção de o quanto eu preciso da misericórdia divina, o quanto eu preciso do Evangelho, o quanto eu preciso da doutrina, essa doutrina espírita que salva. E Emmanuel finaliza dizendo, quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia, com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus, para a comunidade geral de seus filhos. Então, no dia a dia, aquilo que eu faço, aquilo que eu estou buscando fazer em conformidade com o que eu aprendo no Evangelho, eu aprendo na doutrina espírita, e eu estou exercitando, que eu estou me transformando, eu vou vendo assim que a cada momento do meu dia eu posso estar fazendo para mim e fazendo para o outro. Nessa lei de trabalho, nessa lei de sociedade, nessa lei de progresso. Então a minha melhora, a minha percepção de que eu preciso individualmente crescer, ela necessariamente ela ajuda, impulsiona o coletivo, porque vivemos na lei de sociedade. Então que tenhamos percepção nessas pequenas coisas, naquilo que já podemos fazer dentro do nosso adiantamento moral e principalmente daquilo que não devemos fazer, buscando nas mensagens o entendimento, a compreensão do que eu devo fazer, do que eu preciso fazer para que as coisas que eu realize possam construir vida nesse horizonte, que tem que ser um horizonte de evolução espiritual. Para que no final a gente possa vencer essa reencarnação, podendo dizer, valeu a pena, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira, saí desta vida, dessa encarnação, melhor do que eu entrei. E assim, né, com esse título, Cartas Espirituais, eu peço que vocês também possam fazer a divulgação deste vídeo, dessa mensagem, dessas espécies de cartas que nós temos. Encaminhe para o seu amigo, para o seu grupo familiar, verifique aí se você está com a inscrição aí, tem um sininho, dá um joinha, né? Ajude para que essas mensagens possam chegar a outros templos internos. Muito obrigado.